Em épocas de dificuldade, como essa que a gente está vivendo agora, vendo os números do desemprego aumentar no Brasil, a gente precisa ter alguns diferenciais para conseguir voltar ao mercado de trabalho. Hoje tem umas dicas muito legais no Mulheres que você não vai perder para saber fazer um bom currículo. Aquele que a pessoa que vai te contratar vai olhar e vai querer te chamar para entrevista na hora. Não é isso, Patrícia Laje? É isso aí. Tudo bom, meu amor? Bem-vinda. Tudo jóia, obrigada. Tudo bom. Tá aí uma questão bem complicada, né? Quando a pessoa senta na frente do computador para pensar nas questões que ela deve colocar naquele currículo, quais são realmente relevantes para aquele momento da vida dela, como se colocar também é uma questão importante de pensar, não só o quê. Quer dizer, tem vários itens que a gente deve prestar atenção, né? Tem vários itens e, né, o que a gente deve ter sempre em conta é colocar o melhor e colocar de uma forma que seja atrativa para o recrutador ler, porque você imagina que ele tem uma pilha lá para ler. Então, como é que ele vai ler o seu, né? E o que vai chamar a atenção? Então, a gente tem 7 dicas hoje para você fazer um currículo daqui. Vamos começar? Vamos lá. Dica número 1, pode colocar. Dica número 1. Adorei essa primeira dica. Não minta. Quanto mais verdadeiro a gente for, melhor. A gente tem até aqui, ó, a caixinha da dica. Não minta. Não minta. Nunca. O que pode significar uma mentira no currículo? Pois é, a gente tem algumas dicasinhas aí para você não cair nessa. Então, o que é não minta? Parece óbvio, né? Mas tem muita gente que coloca lá no currículo uma coisa que não é 100% verdade. Então, o que você tem que pensar? Não é 100% verdade? Não coloque. Deu aquela exageradinha, sabe? Não coloque. Você tem que colocar aquilo que é real. Dica, por exemplo, inglês básico não é inglês intermediário, né? Tem gente que adora dar uma forçadinha na amizade. Porque sabe o que vai acabar acontecendo? Se você for contratado, bom, isso aí é facilmente percebido durante a entrevista. Já na entrevista. Se você fizer 2 perguntas em inglês, você tá titubeado, falou, pai, isso aí não é intermediário, não. E aí, no dia a dia depois, você pode se complicar. E muito não Você vai se complicar e outra, é muito melhor. O que você prefere? Digamos que você vai contratar uma pessoa, o que você prefere? Que ela tenha dado aquela exagerada, aí chega na hora você vê que aquilo é mentira, ou que ela não saiba fazer, mas esteja propensa a aprender, né? Exatamente. Porque o que você vai pensar de uma pessoa que já de cara te mandou um documento, porque importante, o currículo é um documento. E sobre você mesmo, né? Sobre você. Então, o que a pessoa vai pensar, né? Primeiro documento que ela tem, o primeiro contato que ela tem com você é o seu currículo. Aí, lá no currículo já está uma mentirinha, né? Então, vai lá por água abaixo. Pode ser uma mentirona no futuro, com toda certeza. Pode ser uma mentirona. Né? Já aconteceu comigo. Eu coloquei uma vaga pedindo uma pessoa bilíngue, português e espanhol. E eu pedi para colocar no anúncio que a entrevista era em espanhol, que era para não aparecer gente que não soubesse falar. Olha, eu entrevistei 12. Uma falava espanhol. Mentira. Uma. Outros achavam que olá, que tal já estava suficiente. Já, e que tomou café da manhã antes de ir para a entrevista. Então, foi um horror. Aí eu dizia, gente, se essa pessoa mentiu, eu falava, mas você não fala. Então, gente, não coloque. Aquilo que você não sabe, não coloque. Se o seu inglês é básico, põe básico. Se é intermediário, põe intermediário, não põe avançado, né? Tenha cuidado com esse tipo de coisa, porque senão é como a Regiane falou, vai chegar na entrevista, você vai ficar com a cara no chão e pega mal, né? E como você disse também, né, Paty, é muito melhor para o recrutador a pessoa chegar e falar assim, olha, eu ainda estou no nível iniciante, mas eu tenho interesse em aprender. Se, de repente, a empresa quiser colaborar com isso, me ajudar, estou completamente disposto a investir em mim. Porque a empresa vê que você é uma pessoa interessada em crescer profissionalmente. Exatamente. Vamos para a segunda dica? Vamos lá. Então não minta, não minta nunca. Dica 2. Na vida, inclusive. Sempre. A dica 2 está aí, aqui, atrás do númerozinho, que será? Não enrole, não vem com information. Não enrole. O que é não enrolar? É você ir direto ao ponto, né? Porque como a gente falou, o recrutador vai ter uma pilha lá de documentos para ler. O que vai fazer ele ler o seu? Se você for direto. Então vá direto naquilo que você tem que dizer, aonde você trabalhou, as funções que você fez. Se você fazia muitas funções, não fica enrolando, coloca as principais, né? Coloca aquilo que tem a ver com a vaga que você está pedindo, né? Às vezes a pessoa pensa, não, eu vou colocar aqui um monte de coisa para chamar a atenção. Aí o recrutador olha, né, tem aquele monte de texto, ele não tem tempo, ele vai acabar não lendo. Então vá direto ao ponto, aquilo que é principal, porque chamou a atenção do recrutador, ele vai te chamar para a fase 2. Então não enrole, ok?
Ok, beleza. Terceira dica, pode colocar? Vamos lá. Terceira dica também é, né, uma coisa que todo mundo já deveria ter em mente. Não encha linguiça. Não encha no currículo linguiça. Não funciona, né? Não funciona. Quando você quer dar aquela super caprichada, não, vou dar aquela, né, vou caprichar demais, vou enfeitar, não adianta. E outra, ficar colocando coisas que não interessam. Então, por exemplo, você vai se candidatar para uma vaga de secretária. Aí você começa a colocar outras funções que não tem nada a ver com o secretariado. Só para dar volume, né? Só para encher linguiça. Quer dizer, 3, 4 não páginas adianta. de currículo nem pensar. Nem pensar. Fica cansativo. Então, o ideal é que você faça 2 páginas de currículo, ok? Porque é aquilo que o recrutador espera e é aquilo que ele tem tempo para ler. Então, não encha a linguiça, não fica lá falando, sabe, enrolando. De repente, até uma dica legal é o seguinte: você fez uma frase, releia essa frase e veja se dá para você trocar por palavras menores, por menos palavras. Gente que né? tuita bastante já tem experiência nisso, né? Mas não Exatamente. adianta ficar colocando remendo ou aquelas pedacinhos de palavra. Em vez de muito, você bota um MTO, não pode. Não. Aí, como a gente falou, é um documento. Sim. Então, né, não vem com essas coisas palavras de internetês que não funciona. O que funciona é você, de repente, diminuir o número de palavras, você dá uma editada, vai direto ao ponto, isso é legal. E não enrola. Tá certo. Bom, essa questão de encher linguiça, eu tenho uma pergunta, porque muitas pessoas já passaram por várias experiências profissionais. Certo. E, de repente, não tem muito a ver o que ela fez até agora com a vaga que ela está pleiteando naquele momento. Certo. Mas vamos supor, a pessoa já trabalhou como babysitter e está vendo uma vaga de telemarketing. Para o recrutador pode ser interessante, por exemplo, olha, se ela tem paciência com criança, se ela já trabalhou, ela tem uma boa eloquência para lidar com as pessoas. Quem cuida de criança vai cuidar bem do meu público. Ela pode pensar, de repente, que apesar de não ter nada a ver com a vaga que ela está pleiteando, aquela vaga que ela preencheu anteriormente pode ter alguma característica que sirva para essa nova vaga? Pode. Aí depende do jeito que ela vai colocar isso no currículo. Porque se ela está pleiteando telemarketing, ela coloca que foi babá, talvez o recrutador não faça essa ligação. Então ela tem que ajudar o recrutador colocando o seguinte, que ela já trabalhou com o público, né? Então isso já é uma coisa que interessa, porque o que o telemarketing faz? Trabalha com o público. Então ela pode colocar que ela já trabalhou com o público, que ela tem essa experiência, que ela é uma pessoa paciente, que ela é uma pessoa que ouve. Isso entraria nas características, qualidades pessoais dela. Exatamente. De repente a função não interessa, mas a característica da função interessa. Dica número 4. Depois de não encher lá. linguiça, você tem que tomar cuidado para não enfeitar demais o pavão. Exatamente. O que é não enfeitar o pavão? O quê? É você não querer fazer um currículo diferente de todos os outros currículos do mundo. Eu já vi muita gente falar, não, eu vou fazer um currículo até em outro formato, de outra cor, eu vou botar uma capa, eu vou fazer um monte de coisa, eu vou enfeitar aqui o pavão. Mas o que acontece? Isso a pessoa quer para se destacar. Mas o que tem que se destacar é o conteúdo. E, mais uma vez, é bom repetir. O currículo é um documento. Então, não adianta você falar, não, primeiro eu vou colocar isso, eu vou colocar um desenhinho, eu vou colocar o meu nome no final, eu vou colocar primeiro minha experiência de trabalho, depois a acadêmica. Tem uma ordem certa. Então, a primeira coisa que você deve colocar são os seus dados, né? Então, sempre coloca os seus dados muito claramente, coloca lá a sua data de nascimento, mas do lado coloca quantos anos você tem, para o recrutador não ter que parar e ficar fazendo conta, né? Então, facilita. Primeiro os seus dados, né? A função ali, o departamento para o qual você está pleiteando uma vaga. Depois você coloca a sua experiência acadêmica e depois você coloca a sua experiência profissional. Então tem uma ordem que o recrutador precisa seguir. Se você começa a inverter aquilo tudo, ele acaba se perdendo e certamente vai encostar o seu currículo lá. Se ele já vê bagunça no currículo, vai supor que você é uma pessoa bagunçada, inclusive. Exatamente. Né? Aliás, né, a gente vai falar também sobre a bagunça aí. É a dica número 5. Vamos virar a caixinha? Vamos lá. A gente estava falando da bagunça, ó, e a dica tá aqui. Não bagunce o seu currículo. Não bagunce. Né? Se você já dá uma primeira impressão de uma pessoa bagunçada, que está tudo fora de ordem, o que você acha que o recrutador vai pensar de você, né? Vê lá um documento que você primeiro começa a falar do trabalho, depois você vai para o estudo, depois você volta para o trabalho. Então, tem uma ordem, né? Tem uma ordem. Como é que você faz? Né? A gente já deu a primeira dica que era, coloca primeiro os seus dados, depois a sua experiência acadêmica, depois a profissional. E sempre do mais atual para o mais antigo.
né? A gente tem que considerar isso. Então, você está trabalhando ainda, coloca isso primeiro, né? Qual é a sua função? Ou qual foi a última que você esteve? Exatamente, ou a última que você esteve se você não está trabalhando agora. Se você trabalhou em muitos lugares, né, que teria aquele currículo enorme, o que você faz? Coloca os mais relevantes. Escolhe na sua experiência ali de vida o que é mais relevante para aquela vaga que você está pleiteando e dá mais destaque para aquilo. Depois, num próximo passo, né, numa entrevista, aí sim você pode comentar, né? Você pode inclusive colocar no currículo que você tem uma experiência extra, que você está destacando os principais, mas faça isso de uma maneira ordenada para não passar, né, que você é bagunçado. Organização é tudo, né, gente? É tudo na vida. Vamos ver qual que é a dica número 6? Não seja indeciso. Isso tem a ver com colocar muitas intenções no mesmo currículo? Tem a ver, porque quando você coloca qualquer coisa, é coisa nenhuma, né? Você tem que se decidir, porque senão dá a impressão de que você não sabe o que quer e isso não é legal. Ou que você não tem nenhuma aptidão especial, né? Ou que você está aceitando qualquer coisa. Então, isso não é legal. Por mais que você esteja desesperado, né? Não demonstre. Não precisa ninguém ficar sabendo. Controle. Então, seja decidido. O que você vai escolher? Né? Tem um monte de coisa que você pode fazer? Ok, mas qual delas você vai escolher? Coloca lá a área que você pretende. A área administrativa, é a área comercial, é a área de marketing, ainda que você possa trabalhar nas 3. Mas analise o que eu vou colocar aqui. E aí você foca todo o seu currículo para aquela área. Se aquela empresa amanhã abrir uma outra vaga para uma outra área, nada impede de você mandar um outro currículo focado naquela área, tá? Porque o que você precisa é ter foco, é ser decidido. Eu quero isto, nesse momento eu quero isso. Isso ajuda muito na hora do recrutador ler, facilita o trabalho dele e facilita também para que ele entenda quem é você, né? Certo. Tem mais uma dica aqui, vamos virar a caixinha. Vamos lá. De número 7 e ver o que está escrito aqui. Não atire no seu pé. Parece óbvio. Boa, hein? Aliás, todas as dicas são muito óbvias. O que é não atire no seu pé? É não faça do seu currículo alguma coisa que vai vir contra você. Então, eu já ouvi gente falar assim, eu fiz o meu currículo, eu reli e tinha, assim, um mínimo de erro. Gente, o currículo não pode ter um mínimo de erro. O currículo não pode ter erro nenhum, tá? Então, ele não pode ter nenhum erro na maneira que ele é elaborado e nem erro de português. Mas aí a gente não entra na história do não minta? Vamos supor, a gente sabe que o português de uma parte da população, infelizmente, não tá legal. Não. E aí, a pessoa vai elaborar um currículo e vai pedir para alguém ajudá-la no português dela. Porque não pode com erro, como você está dizendo. Sim. Mas aí não vai entrar nessa primeira dica aqui, que diz justamente para mostrar como você é? E olha, o que acontece, né? Você ter um erro da sua língua nata é ruim demais. É muito ruim. Nisso, mas... Então, quando você vai elaborar um documento e você pede para alguém te ajudar, você não está mentindo, né? Você está adequando aquele documento à maneira correta que ele deve ser apresentado. Ele não pode ter erros, né? E o que você deve fazer? Se você reconhece que você tem essa dificuldade com a língua portuguesa, você precisa resolver isso, né? Não adiantaria você colocar um currículo errado para dizer, não, eu escrevo errado e vai errado e é assim que eu sou. Eu cresci assim. Meio assim. Gabriela, né? Não pode ser Gabriela nessa hora. Então, pede ajuda sim. Releia quantas vezes forem necessárias. Se você conhece alguém que tem mais experiência, mostre o seu currículo. Olha, Regiane, dá uma olhada aqui para ver se não está legal, se eu não errei em alguma coisa. E tem uma outra dicasinha também, que é o seguinte. Toma cuidado com a impressão que você vai passar nas pequenas coisas. Por exemplo, digamos que o seu e-mail, Rê, seja assim. Regiane, gata da balada, @ não sei o quê. Não dá para colocar isso no currículo. Colocar isso no currículo. Edu Marombeiro, não vai pôr isso no currículo, que não é legal, ainda que você seja a gata da balada, não interessa, isso não interessa. Então é legal que você tenha o mais profissional possível. O seu e-mail é esse? Adorei. Cria um novo. Cria um novo, por favor. O que é legal no e-mail? Gata da balada não tá mesmo, porque não é nem verdade. Não dá. Vamos ver a última, aqui tem uma dica surpresa também, né, Patrícia? Essa é a dica de ouro. Aliás, gente, essa dica você tem que guardar no coração mesmo, pra tudo na vida, não só pro currículo, né, gente? Bom senso, essa vai no centro das atenções, né, Paty? Tem que ter bom senso, porque se você tiver bom senso, você não vai mentir,
Você pode repassar dica por dica, você não vai mentir, você não vai enfeitar o pavão, você não vai encher linguiça, você vai parar e pensar. Então é muito isso, parar, refletir e se colocar um pouquinho do outro lado, né? Se eu fosse o recrutador e eu lesse isso daqui, o que eu ia achar? Isso aqui é legal? Isso aqui não é legal? Então, essa questão de você pesar as coisas e ter bom senso vale pra tudo. E traçar objetivos, né? Porque você não vai enrolar, você não vai encher linguiça, você não vai tirar no seu pé, né? Você vai direto. Exatamente. Vou deixar uma dica pra você, muito legal também. Esse é o último lançamento, né? Isso. O último não, né? É o mais recente. É o mais recente, porque virão próximos, com certeza. Olha só que legal. Virada Financeira de Patrícia Lages é, com certeza, o livro de cabeceira pra muita gente, principalmente nessa época que a gente tá vivendo agora. Então, depois dessas dicas, eu só tenho a agradecer a Patrícia, porque com certeza vai ajudar muita gente a dar uma virada profissional aí, que tá esperando algum tempo, né, Patrícia? Verdade. Quer continuar o contato? O site bolsablindada.com.br, bolsablindada.com.br. Pode seguir nas redes sociais também? E todas as dicas estão lá no blog hoje. Se você perdeu alguma, tem todas as dicas lá, até com um pouquinho mais de explicação. Dá uma olhadinha, baixa lá para você, imprime, ajuda alguém, compartilha com quem está buscando um emprego, que é legal. Obrigada, minha linda. Muito bom te encontrar sempre, viu? Obrigada pelas dicas. Até semana que vem. Até. Beijo. Beijo. A gente tem realmente que ter bom senso para tudo nessa vida, né?